Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar tecendo e conversando com você. E deixa eu já te mostrar aqui o que eu estou tecendo. Eu estou fazendo uma encomenda do americano turco. Estou trabalhando ele no barroco 6, no amarelo canário, no branco e com os detalhes em dourado. Depois você vai lá no meu Instagram, se você não me segue, lá também é Diane Neves Crochê, eu vou postar lá o resultado dessa encomenda. Como essa encomenda eu preciso finalizar ela e o tempo está curto, eu vou fazer esse vídeo crochetando e conversando com você. E no vídeo de hoje iremos falar se é possível ou não ter uma renda com o crochê. Sempre eu recebo perguntas no meu direct, na minha caixinha, e essa semana eu tive um pedido de ajuda. Uma seguidora, ela está desempregada, e me perguntou se é possível ter uma renda com crochê e como é que ela faz para iniciar. Ela está perdida e ela precisa de um trabalho. E aí, eu conversando com ela, eu falei com ela o seguinte. Primeira coisa que eu perguntei para ela, porque muitas das vezes a gente quer começar com algo, mas a gente esquece de analisar, porque a gente quer começar com uma peça, mas a gente não analisa ao nosso redor. Porque se você está desempregado, você vai precisar de um retorno financeiro rápido. E para você também poder fazer um investimento no seu negócio, você vai precisar de um retorno financeiro. E qual é a forma mais rápida de você ter um retorno financeiro com o crochê? Que foi o meu caso. Tudo que eu falar com você aqui é sobre a experiência que eu já tive. Tem o quê? Que eu estou vendendo crochê. Eu faço crochê há mais de 10 anos. Mas que eu estou vendendo crochê, vai fazer 6 anos que eu estou com crochê na internet. Então, a minha experiência, o que eu vou estar falando com você aqui é em cima dessa experiência que eu tenho, desse tempo que eu tenho com o crochê, vendendo, trabalhando com crochê. Primeira coisa que eu aconselho você dar uma analisada se você também está nessa situação. Está desempregada e precisa de uma renda e quer trabalhar com crochê. É possível você ter uma renda com crochê? Sim, é possível. Hoje, só para você ter uma noção, eu fiz faculdade, sou bacharel em contabilidade, trabalhei em um escritório como auxiliar contábil na minha carteira, está como auxiliar contábil. Se eu voltar hoje para o escritório de contabilidade, eu vou entrar como auxiliar contábil, porém, o que eu tiro com o crochê não compensa eu voltar a trabalhar como, não compensa eu voltar a trabalhar como auxiliar contábil. Eu consigo tirar mais aqui com o meu crochê. Então, é possível você ter uma renda com crochê. Só que, lembrando que todo início, é algo novo, é algo que você está começando, é algo que ninguém ainda sabe que você vende, você tem que alcançar um público, então não vai ser fácil. Porém, a dica que eu vou te dar aqui hoje, que foi algo que foi da forma que eu comecei, é mais fácil começar dessa forma, sabe? Porque às vezes eu me pergunto, você teve dificuldade no início de vender crochê? Não, porque foi a forma que eu comecei. Como foi a forma que eu comecei? Vendendo para os conhecidos, vendendo para os meus amigos. E o que é que eu aconselho você que está começando agora, que já precisa de imediato ter uma renda? Vai ser uma forma mais fácil. Você começar a analisar o que as pessoas que estão à sua volta usam em crochê. Se você quer trabalhar, se ela usa um tapete em crochê, se ela ou ela usa americano, analisa o que as pessoas que estão à sua volta consomem do crochê e começa a fazer e a divulgar.
tá? Faça a primeira peça e começa a postar nos status do seu WhatsApp, abre um Instagram para o seu crochê, começa a divulgar no Instagram. Eu comecei a trabalhar com tapetes. Então, como era uma peça, tapete é uma peça que os meus conhecidos usam bastante, eu comecei a vender para os meus conhecidos. Então, desde o início, desde quando eu comecei, eu sempre tive venda, tá? Não é a quantidade de venda que eu tenho hoje, mas eu nunca deixei de vender. E aí, eu fui para o Instagram, comecei a divulgar no Instagram. Comecei a vender para os conhecidos, vi que eu conseguia ter uma fonte de renda ali com o crochê, e aí eu comecei a ir para o Instagram e comecei a postar todos os dias. Porque o Instagram você tem que ver ele como a sua loja. Se você tivesse um ponto físico, você teria que abrir ele todos os dias para que as pessoas entrem e vejam o que você tem ali para vender. Porque é aquele negócio, né? Aquele ditado, entra aí agora. Quem não é visto, não é lembrado. E aí eu comecei a divulgar no meu Instagram. Quando foi que eu parei com os tapetes? Que aí eu fui para os americanos. Foi quando eu furei a bolha, que eu não vendia, não era só os meus conhecidos que sabiam que eu fazia crochê. Então, eu comecei a ver que tinha pessoas de outro estado ali, pessoas de outra cidade, pessoas que eu não conhecia, que começou a se interessar pelo meu produto. E aí eu comecei a fazer o quê? Continuei vendendo os tapetes, porque eram os tapetes que estavam me dando ali de imediato um retorno financeiro, mas aí eu comecei também a fazer americanos e postar americanos. E aí eu comecei a alcançar outro público. Eu já tinha um público, e aí eu comecei a ir para outro público, foi o público da mesa posta. E aí eu comecei a vender os americanos. Quando os americanos, as encomendas dos americanos se tornou maior do que os tapetes, maior do que as encomendas dos tapetes, eu comecei a vender mais americanos, aí eu parei com os tapetes, entendeu? Mas para começar, você não sabe o que começar. Comece vendendo aquilo que os seus clientes, que os seus amigos e conhecidos, pessoas próximas ali de você, o pessoal da sua cidade, consome, tá? Depois você vai buscando, vai trabalhando no digital, divulgando o seu trabalho e buscando alcançar outro público que você queira trabalhar com ele, entendeu? Mas se você precisa ter um retorno ali de imediato, comece dessa forma que eu estou falando com você. E depois você vem aqui nesse vídeo e me diz se deu certo ou não para você. Agora me fala, você já trabalha com crochê? Você tem dificuldade de vender o crochê? O Instagram, ele, muitas das vezes, ele nos deixa apreensivo, né? Porque às vezes você tem que fazer uns stories e você tem vergonha, você não sabe por onde começar ali. Mas eu te digo, posta todos os dias, veja o seu Instagram como a vitrine da sua loja. A vitrine, ela tem que ser bem arrumada para ela ser chamativa, não é mesmo? Se você for analisar as lojas da sua cidade, qual é a loja que chama mais atenção? Você pode ver que é aquela que tem a vitrine mais bonita, que tem uma fachada legal e que ela é aconchegante ali dentro da loja. Não é aquela coisa que te sufoca quando você entra, é tanta informação que você não sabe nem o que você quer mais ali. Você chega e quer algo, mas é tanta informação que você chega ali e fala assim, eu nem sei mais o que eu quero, e sai confusa. Você não se sente agradável. Então olha para o seu Instagram dessa forma, com um olhar como se você
fosse montar um ponto físico, eu tenho que ter uma boa vitrine, então eu tenho que ter uma boa foto, um bom vídeo, algo organizado, que vai chamar a atenção de quem vir para o meu Instagram. Eu tenho que fazer um atendimento legal para o meu cliente. E onde é que eu vou fazer esse atendimento? Faço os stories. Tem vergonha de aparecer? É difícil para você aparecer no início? Começa mostrando e falando do seu produto. Que aí você vai conseguir furar essa bolha de vender só para os conhecidos, entendeu? Não que vender para os conhecidos não seja importante. Claro que é importante, é venda, e é disso que você precisa para manter o seu negócio. Mas aí você vai conseguir mais clientela. E trabalhando no online, você tem um mundo nas mãos. Você não tem só os conhecidos, alguém de outro estado, você tem alguém de outro país ali perto de você. Inclusive, essa encomenda que eu estou tecendo aqui é uma encomenda que vai para a Bélgica. Então, você tem um mundo nas suas mãos. O início, ele vai ser difícil, porque todo início é difícil. Mas não desanime, porque é possível. Tenha constância. E o que não é difícil? E o que não é difícil? Então, tenha constância, posta todos os dias, vai buscar conhecimento. Conhecimento está aí, ó, de graça. Em todo canto que você buscar, você encontra. Se você buscar no Google, você encontra. Se você buscar aqui no YouTube, você encontra aqui. Parei 10, 15 minutos do meu tempo para te falar por onde você começar. Por onde você começar. Porque foi algo que deu resultado para mim. Entende? Por onde que você deve começar de uma forma mais fácil. Muitas das vezes eu não tive essa oportunidade de alguém chegar para mim e me falar no início por onde eu começar. Eu comecei, fui com a cara e a coragem. E tô aí te dizendo que é possível, tá? É possível você ter uma renda, trabalhar no conforto da sua casa. Não vai ser fácil, mas é possível, tá bom? Agora me diz nesses comentários, para não ficar um vídeo longo, se você já trabalha com crochê, se você já tem uma renda com o seu crochê, ou se você está começando agora, me diz aqui nos comentários a sua experiência trabalhando com crochê, ou se você ainda vai começar e o que esse vídeo te ajudou, tá bom? Então fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar a sua curtida.